Não aqui. Foi a única coisa que o velho conseguiu sussurrar, segurando o braço da própria filha com tanta força que os dedos dele ficaram brancos. A camisa dele pingava uísque no chão, e mesmo assim, ele tremia por outro motivo. Porque do outro lado do corredor, encostado na parede como se fosse só mais um funcionário, tinha um homem com rádio no ouvido. E ele já tinha entendido exatamente quem aquele voluntário era. Eu vi quando o cara levou a mão ao microfone e falou baixinho. Eu não ouvi as palavras, mas vi o efeito. 2 homens de terno, que até então estavam invisíveis no meio da fila, levantaram a cabeça ao mesmo tempo, como se alguém tivesse dito um nome proibido. E aí a delegada, sim, a filha dele era delegada, olhou para mim por um segundo com um desespero contido, como se dissesse sem falar: se isso explodir aqui, vai ter gente morrendo. Naquele instante, o garoto que tinha jogado uísque riu mais alto, achando que ainda era só humilhação, e chutou as placas de sinalização de novo, só para fazer graça. O barulho do plástico batendo no chão cortou o ar como um tapa. O velho se abaixou para recolher as placas. E quando ele se levantou, eu vi um detalhe que ninguém mais viu. Por baixo do colarinho encharcado, preso numa corrente velha, tinha um pedaço de metal amassado, como se fosse a metade de um crachá antigo, e uma sigla quase apagada. A delegada viu também. Ela empalideceu. E ela fez uma coisa que eu nunca vou esquecer. Em vez de gritar, em vez de prender, em vez de partir para cima, ela deu um passo para trás, respirou fundo e falou num tom baixo, calmo demais, perigoso demais. Fecha a entrada, agora, 5 minutos. A fila inteira começou a reclamar, todo mundo falando por cima de todo mundo. Mas ninguém percebeu o que eu percebi quando ela disse isso. Ela não estava tentando controlar uma confusão. Ela estava comprando tempo. Tempo porque aquele corredor tinha virado uma armadilha. E aí veio a frase que me fez gelar de verdade. Porque saiu da boca do próprio velho, com os olhos grudados no homem do rádio. Ele me achou. Eu senti meu estômago afundar. Porque naquele segundo eu entendi que o uísque não era a pior coisa que tinha acontecido ali. Era só o sinal. O sinal de que alguém estava testando o velho, para ver se ele ainda era vulnerável. E quando a filha dele apareceu com distintivo e todo mundo reconheceu, os garotos ficaram imóveis, achando que o perigo era ela. Mas o perigo real não estava na frente deles, estava atrás, estava quieto e estava com rádio. Eu juro para você, quando a delegada segurou o envelope amassado que o pai escondia e sussurrou: "Meu Deus, então é verdade." O corredor inteiro pareceu perder oxigênio. E o que aconteceu nos minutos seguintes foi tão absurdo, tão pesado, tão fora do que você imagina, que eu precisei escolher entre 2 coisas. Ou eu fingia que não vi nada e ia embora vivo, ou eu ficava e registrava tudo. Porque se aquilo fosse enterrado, ninguém mais ia saber o que estava acontecendo naquela cidade. E é exatamente por isso que eu tô te contando essa história aqui, olhando direto para você. Se inscreve no canal agora, porque eu não conto historinha morna. Eu conto histórias que começam com uma humilhação e terminam com uma verdade que quase ninguém tem coragem de encarar. E compartilha esse vídeo com alguém, porque tem muita gente que acha que humilhar os outros não dá em nada. Até o dia em que dá. E dá do pior jeito possível. Agora vem comigo, porque eu vou voltar alguns minutos no tempo e te mostrar como a gente chegou nesse ponto. E por que o final dessa história não é sobre vingança, é sobre sobrevivência. Eu perguntei discretamente o nome dele, quase em sussurro, como se aquilo não importasse muito. E a resposta veio do jeito mais perigoso possível, sem importância nenhuma. Ah, é o seu Geraldo. Só isso. Nenhum sobrenome, nenhuma história. Como se aquele homem fosse só um objeto esquecido no cenário. E deixa eu te perguntar uma coisa, olhando direto para você agora. Quantas pessoas você cruza todos os dias sem fazer ideia de quem elas realmente são?
Campinas é cheia dessas pessoas invisíveis. Gente que você desvia no corredor, passa reto na fila, não olha nos olhos. O Geraldo parecia exatamente esse tipo. Calça simples demais para chamar atenção. Sapato gasto demais para impor respeito. Um boné velho escondendo metade do rosto, como se ele mesmo quisesse desaparecer. O tipo de homem que ninguém imagina que carrega nada além do próprio cansaço. Mas foi aí que algo começou a me incomodar. E quanto mais eu observava, pior ficava. Porque ele não reagiu como alguém fraco. Ele não reagiu como alguém derrotado. Ele reagiu como alguém treinado. Treinado para ficar quieto. Treinado para engolir. Treinado para não devolver. E eu quero que você pense nisso comigo. Quando alguém passa por uma humilhação pública e não explode, isso é força ou é medo? Porque existe uma diferença brutal entre calma e contenção. Aquilo não era paz interior, era um freio puxado com violência por dentro. Era como se ele estivesse segurando alguma coisa perigosa, algo que não podia escapar de jeito nenhum, nem ali, nem agora, nem na frente daquelas pessoas. Enquanto os garotos riam, filmavam e debochavam, eu prestei atenção nos detalhes que quase ninguém nota quando está distraído demais, rindo ou julgando. As mãos dele tremiam, mas os olhos não. O corpo estava curvado, mas o olhar estava alerta. E aí eu vi, preso no chaveiro, quase escondido pela mão, tinha um pequeno símbolo, desgastado, antigo. Um pedaço de metal que claramente já tinha sido importante um dia e que alguém tentou apagar com o tempo. Não era adorno, não era lembrança afetiva, era identidade. Naquele instante, eu senti aquela sensação ruim subir pelo estômago, aquela que avisa antes da cabeça entender: isso aqui não é seguro. E eu te pergunto mais uma vez, porque essa pergunta muda tudo daqui para frente. E se o homem mais humilhado daquele corredor fosse justamente o único ali que sabia exatamente o que estava acontecendo? Foi ali, olhando para o seu Geraldo, que eu tive certeza de uma coisa. Aquela história não tinha começado ali e definitivamente não ia terminar bem para quem estava rindo. Eles não eram crianças. E isso é importante você entender desde já. Também não eram só moleques sem noção que erraram a mão numa brincadeira. Tinha cálculo ali, tinha intenção, tinha roteiro. E eu te pergunto, olhando direto para você, quantas humilhações públicas você já viu que, na verdade, eram encenadas para virar conteúdo? Um deles, o Matheus, segurava o celular com a segurança de quem já tinha feito aquilo antes. Ele filmava tudo, rindo alto demais, narrando a cena como se fosse entretenimento, como se aquele corredor fosse um palco. E o velho, um personagem descartável. Você já reparou como algumas pessoas mudam completamente quando ligam a câmera? O Matheus não estava ali para viver o momento. Ele estava ali para registrar a humilhação, para capturar reação, para caçar vergonha alheia e transformar em curtida. O segundo, o Caio, era diferente, mais perigoso. Ele não precisava da câmera para se sentir poderoso. O prazer dele estava no controle do ambiente, no olhar por cima, na voz alta, na certeza de que ninguém iria enfrentá-lo. Sabe aquele tipo de pessoa que precisa diminuir alguém para existir? Que cresce em cima do constrangimento alheio? Era ele. E enquanto ele provocava, empurrava, chutava as placas, eu percebi algo. Ele estava testando limites, vendo até onde podia ir, esperando que alguém reagisse ou que ninguém reagisse, o que para ele dava no mesmo. E aí tinha o terceiro, o Gustavo. O Gustavo ria, mas não ria com o corpo inteiro. Era um riso quebrado, tenso. O tipo de riso de quem entrou numa coisa que já passou do limite, mas não sabe como sair sem virar o próximo alvo. E eu quero te perguntar algo bem direto agora. Você já riu de algo que te incomodava só para não ficar contra o grupo? Porque ali estava acontecendo exatamente isso. Eu já vi essa dinâmica dezenas de vezes, porque eu tenho canal, eu observo pessoas, eu observo padrões.
E naquele instante ficou claro para mim. Eles não queriam o velho respeitado. Eles queriam o velho destruído. Queriam ele chorando. Queriam ele gritando. Queriam ele perdendo o controle. Queriam a cena perfeita para o corte final do vídeo. Só que o Geraldo fez a pior coisa possível, do ponto de vista deles. Ele não reagiu. Ele não xingou. Ele não implorou. Ele não virou espetáculo. Ele simplesmente se abaixou. Recolocou as placas, uma por uma. E deixa eu te contar uma verdade desconfortável. Nada enfurece mais um agressor do que perder o palco. Quando você não dá atenção, quando você não entrega a explosão esperada, o agressor sente que está ficando pequeno, invisível, desautorizado. E foi ali que a energia mudou. Porque naquele segundo, eu entendi que os garotos não iam parar. Eles iam escalar. E quando uma humilhação precisa escalar para continuar divertida, é porque alguém, muito em breve, vai se machucar de verdade. Quando a mulher atravessou o corredor correndo e disse "pai", foi como se alguém tivesse apertado um botão invisível. Tudo travou. As risadas morreram no ar. Os celulares hesitaram. As vozes ficaram presas na garganta. Ela se chamava Doutora Larissa. E eu quero que você preste atenção nisso comigo agora, porque esse detalhe muda tudo. O que eu senti naquele instante não foi alívio. Não foi aquela sensação de pronto, agora alguém importante chegou e vai resolver. Foi medo, medo puro. Porque o olhar dela não era só de filha reencontrando o pai em perigo. Era o olhar de alguém que entrou numa cena e entendeu imediatamente que aquilo já tinha passado do limite. Como alguém que chega num incêndio e reconhece num segundo quem acendeu o fósforo e quem está prestes a queimar junto. Ela abraçou o Geraldo com força demais, forte como quem tenta proteger, e ao mesmo tempo confirmar se a pessoa ainda está inteira. Em camisa dele ainda pingava uísque, o cheiro estava forte, quase ofensivo, e mesmo assim ela não soltou. Ela se inclinou e sussurrou algo no ouvido dele. Eu não ouvi as palavras, mas eu vi o efeito. O rosto dele se contraiu. Os olhos fecharam por um instante. E eu te pergunto por que isso é importante. Quando alguém reage assim a poucas palavras, o que você acha que foi dito? Enquanto isso, do outro lado, o Caio tentou rir. Tentou manter o personagem, só que a voz falhou. O riso saiu torto, curto, falso. Era o riso de quem percebeu que algo saiu do controle. O Matheus, que até então filmava tudo com segurança, abaixou o celular devagar. Não foi respeito, foi instinto. Foi aquele segundo em que o corpo entende antes da cabeça que aquilo pode virar prova. E foi exatamente nesse clima, pesado, silencioso, instável, que a Larissa fez algo que me pegou completamente desprevenido. Ela não gritou. Ela não apontou o dedo, ela não ameaçou ninguém. Ela apenas olhou para o grupo, com calma demais. E falou, num tom baixo, quase educado, o tipo de voz que não pede atenção, ela toma. Vocês sabem o que acabaram de fazer? E eu juro para você, naquele instante, parecia que o ar do corredor tinha engrossado, como se respirar tivesse ficado mais difícil. Porque aquela pergunta não era sobre uísque, não era sobre respeito, não era nem sobre humilhação. Era uma pergunta que carregava algo muito mais perigoso. Consequência. E deixa eu te perguntar uma coisa, olhando direto para você agora. Você já sentiu aquele momento em que percebe que passou de uma linha, mas já é tarde demais para voltar? Foi exatamente isso que aconteceu ali. Naquele segundo, todo mundo entendeu que aquela cena tinha deixado de ser uma brincadeira e tinha acabado de entrar num território onde ninguém sabia exatamente até onde aquilo podia ir. Eu não devia estar olhando, mas eu olhei. Enquanto todo mundo ainda tentava entender o que estava acontecendo, meu olho foi direto para o crachá pendurado no pescoço da Larissa. Não foi curiosidade comum, foi instinto. Aquela sensação estranha de que tinha algo ali que não combinava com o resto da cena. Além do nome e do distintivo, tinha uma unidade. Mas não era só delegacia, não era algo genérico. Era uma sigla curta, discreta,
e pesada. E foi nesse exato momento que eu percebi uma coisa muito importante. Duas pessoas ao meu lado se entreolharam. Não falaram nada. Não reagiram em voz alta. Só trocaram aquele olhar rápido de quem reconhece perigo. Você já viu esse olhar? Aquele que diz, isso é maior do que parece. Mas ninguém tem coragem de falar em voz alta. Foi aí que caiu a ficha para mim. Ela não era só uma delegada conhecida. Ela não estava ali por acaso e definitivamente não estava ali para resolver confusão pequena. Aquele era o tipo de pessoa que aparece quando o caso cresce demais, quando alguém importante começa a suar, quando tem coisa errada enterrada e alguém precisa garantir que ela não continue enterrada. E eu senti, com uma clareza assustadora, que a humilhação do Geraldo tinha atravessado uma linha invisível, uma daquelas linhas que, depois que você cruza, não tem mais volta. Porque uma coisa é um desrespeito público. Outra coisa é fazer isso na frente de alguém que sabe exatamente como histórias assim terminam. E deixa eu te perguntar algo bem direto agora, porque isso define tudo o que vem depois. Por que ninguém tinha feito nada até ela aparecer? Porque dezenas de pessoas viram um velho ser humilhado e ficaram em silêncio, medo, indiferença? Ou aquela sensação perigosa de não é problema meu? E é exatamente por isso que eu quero te ouvir agora. De verdade, você já viu alguém ser humilhado em público e ninguém fazer absolutamente nada? Conta nos comentários qual foi a cena mais injusta que você já presenciou. Não precisa expor nomes, só a situação, porque essa história aqui não é só sobre o Geraldo. É sobre o momento em que o silêncio da plateia encontra alguém que decidiu não fingir que não viu. E quando isso acontece, alguém sempre se arrepende de ter achado que não era nada. Até ali, todo mundo fingia que era só isso. Um evento simples, uma distribuição, uma boa ação qualquer dessas que a gente vê todo fim de semana. Mas deixa eu te falar olhando no teu olho agora. Eu conheço essa cidade e eu conheço a malícia também. E quando você conhece, você sente. A fila estava grande demais para algo tão básico. O controle estava tenso demais para algo gratuito. E tinha gente de terno demais para um evento que, teoricamente, não envolvia poder, dinheiro ou decisão importante nenhuma. Você já sentiu quando um ambiente não bate com a história que estão te contando? Enquanto a Larissa falava baixo com o pai, tentando entender o que tinha acabado de acontecer, meu olhar começou a varrer o corredor. Não por curiosidade, por alerta. E foi aí que eu vi. Do outro lado, encostado na parede como se fosse parte da decoração, tinha um homem com um rádio preso ao ouvido. Ele falava baixo, muito baixo, do tipo que não quer ser ouvido, mas quer ser entendido por quem está do outro lado da linha. E presta atenção nesse detalhe comigo agora, porque ele muda tudo. Quando ele levantou o rosto e viu a delegada, ele virou a cara na mesma hora, rápido demais, automático demais. Você faz isso quando encontra alguém que não quer conversar, ou quando encontra alguém que não devia estar ali. Aquilo me arrepiou inteiro, porque naquele segundo eu entendi que existia alguém observando aquela cena desde antes do uísque cair. Alguém que não estava ali para receber nada. Estava ali para garantir que certas coisas continuassem invisíveis. E o pior, o detalhe que mais me deu frio na espinha, é que o Geraldo também viu. Ele não encarou, não confrontou. Ele só lançou um olhar rápido e desviou imediatamente, exatamente do jeito que alguém faz quando reconhece perigo e sabe que olhar demais pode custar caro. E eu te pergunto agora, porque essa pergunta é chave. Por que um simples voluntário reagiria assim a um estranho com um rádio? Foi ali que a ficha caiu de vez para mim. Aquilo não era sobre um garoto sem noção. Não era sobre humilhação gratuita, não era sobre uísque. Aquilo era sobre alguém que estava perto demais de algo que não devia enxergar. E naquele momento eu tive certeza de uma coisa: o evento não era inocente e o Geraldo não estava ali por acaso. Qualquer pessoa pensaria a mesma coisa naquele momento. Eu pensei,
Talvez você também pensasse. Depois de tudo aquilo, o pai ia querer justiça na hora. Ia querer que ela gritasse, que ela mostrasse autoridade, que alguém fosse punido ali mesmo, na frente de todo mundo. Mas não foi isso que aconteceu. Quando a Larissa deu um passo à frente e começou a falar mais alto, com aquele tom firme de quem já decidiu agir, o Geraldo fez algo que ninguém esperava. Ele segurou o braço dela, com força suficiente para impedir e com cuidado suficiente para não chamar atenção, e balançou a cabeça devagar, negando. Você já sentiu esse tipo de momento? Quando alguém que deveria estar pedindo ajuda implora em silêncio para que você não faça nada? Eu vi a expressão da Larissa mudar ali, bem na minha frente. Primeiro veio a indignação, de filha. Depois veio o alerta, de profissional. Os olhos dela se mexeram rápido, analisando o ambiente como quem começa a enxergar o perigo que ainda não é visível. E então ele se aproximou um pouco mais e sussurrou algo. Eu estava perto o suficiente para ler os lábios dele. 2 palavras, curtas, secas, definitivas. Não aqui, não aqui. Quando ele disse isso, eu senti um frio subir pela coluna. Porque deixa eu te falar uma verdade que quase ninguém percebe. Ninguém diz não aqui por acaso. Quem diz isso não está com medo de escândalo. Não está com medo de exposição. Está com medo de quem está ouvindo. E eu te pergunto agora, porque essa pergunta muda completamente o rumo da história. O que um velho humilde precisaria saber para preferir engolir a humilhação a chamar atenção naquele lugar? Naquele instante ficou claro para mim que o Geraldo não estava tentando proteger os garotos. Ele estava tentando proteger a filha e talvez proteger a si mesmo. Porque quando alguém pede silêncio no meio do caos, o que ele está dizendo de verdade é: aqui tem gente perigosa demais para errar. E naquele segundo, eu entendi que aquela cena ainda estava longe de acabar. Na verdade, ela só estava ficando realmente perigosa agora. Eu vou ser brutalmente honesto com você agora, olhando direto para quem ainda está aqui comigo. Se você sair desse vídeo neste exato momento, você vai perder a virada mais inacreditável dessa história. E não é força de expressão, não é promessa vazia, é aviso. Porque até aqui tudo ainda parece uma humilhação comum, um velho exposto, garotos abusados, uma autoridade aparecendo. Só que o que vem a seguir não é óbvio, não é confortável e não é leve. O que parecia um episódio isolado vai se transformar numa coisa muito maior, envolvendo medo real, segredos enterrados há anos e um nome que ninguém ali tinha coragem de pronunciar em voz alta. E deixa eu te fazer uma pergunta bem direta agora. Quantas vezes você já achou que estava entendendo uma história, até perceber que só estava vendo a superfície? É exatamente isso que está acontecendo aqui. Daqui para frente, cada detalhe vai começar a pesar mais. Cada gesto vai ganhar outro significado. E o que parecia coincidência vai se revelar escolha. Então faz isso agora, de verdade, sem pensar demais. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque eu não estou aqui para te entreter por 5 minutos. Eu conto histórias que começam pequenas, quase banais, e terminam fazendo você questionar como as coisas realmente funcionam fora da tela. E se você já é inscrito, eu te faço outro convite. Fica comigo até o final. Não pula, não acelera. Porque a revelação que vem lá na frente é o tipo de coisa que não gera comentário na hora. Ela gera silêncio. Agora respira fundo, porque a partir daqui a história para de dar avisos e começa a cobrar atenção. A Larissa respirou fundo. Não foi aquele suspiro de cansaço. Foi o tipo de respiração de quem toma uma decisão difícil e irreversível. E então ela fez algo que absolutamente ninguém esperava. Ela se virou para a equipe do evento e disse, com uma calma que não combinava com o caos ao redor: fecha a entrada por 5 minutos. 5 minutos. Agora deixa eu te perguntar uma coisa bem direta. 5 minutos para quê? Para acalmar os ânimos? Para separar as pessoas?
ou para ganhar tempo? Porque se você ainda acha que aquilo era só para resolver a confusão, eu preciso te dizer, não era. Ela pediu que todos mantivessem a calma, falou em verificação rápida, usou palavras neutras, quase burocráticas, mas o corpo dela dizia outra coisa. Os olhos estavam atentos demais, o maxilar travado. Eu vi gente reclamando alto, vi gente bufando, impaciente. Vi gente dizendo que aquilo era exagero, mas eu também vi algo que quase ninguém percebeu. O homem do rádio, no exato segundo em que ela deu a ordem, ele ficou tenso. Não reclamou, não discutiu, só mudou de postura, endireitou o corpo, apertou o rádio com força demais. E me diz você, quando alguém fica tenso ao ouvir "fechem a entrada", o que essa pessoa está com medo que aconteça? Foi aí que a Larissa fez o movimento que confirmou tudo. Ela colocou a mão no ombro do pai, um gesto simples, mas firme, como quem diz, agora é comigo, e conduziu ele para o corredor lateral, longe da fila, longe das câmeras, longe do barulho. Antes de entrar, ela falou baixo, quase como um pedido. Pai, me mostra. Não era uma pergunta comum, não era curiosidade, era urgência. O Geraldo parou, hesitou, e presta atenção nisso comigo agora, porque isso é crucial. Essa hesitação não era vergonha, não era medo de julgamento, não era constrangimento, era o tipo de pausa de alguém que sabe que, ao mostrar o que está escondendo, não tem mais como voltar atrás. Era a hesitação de quem está guardando uma bomba e sabe que, quando ela aparece, alguém sempre se machuca. E eu te pergunto com toda sinceridade agora, o que um velho precisaria esconder para fazer uma delegada fechar um evento inteiro, só para olhar em particular? Naquele momento, eu entendi que aqueles 5 minutos não eram para acalmar ninguém. Eram para evitar que algo muito maior explodisse na frente de todo mundo. Eu não deveria, mas eu segui de longe. Sem invadir, sem chegar perto demais. Só o suficiente para perceber que algo sério estava acontecendo. No corredor lateral, longe das pessoas, o Geraldo abriu uma pequena bolsa. E ali eu vi um envelope amassado. A Larissa pegou, abriu e o rosto dela perdeu a cor. Ela não desmaiou, não gritou, mas o olhar dela ficou vazio por um segundo, como se a realidade tivesse dado um soco. E eu ouvi ela dizer num sussurro, meu Deus, então é verdade. Eu não consegui ver o que era, mas eu vi o tremor na mão dela. E eu quero te perguntar, porque eu sei que você vai criar teorias e isso é bom. O que você acha que tinha nesse envelope? Comenta sua teoria. Depois eu vou te mostrar como a verdade era pior do que qualquer teoria. Enquanto isso, do lado de fora, o Caio estava irritado porque perdeu o público. Ele queria encerrar a cena do jeito dele, com o velho quebrado. Então ele voltou, gritando, chamando atenção. E aí, vô? Vai chorar não? E ele falou alto o suficiente para todo mundo ouvir. Só que dessa vez a plateia não riu, porque o clima tinha mudado. E no meio da fila, uma senhora apontou o dedo e disse, respeita! O Caio fez uma cara de desprezo. E aí veio a terceira surpresa. O Gustavo, o garoto que ria nervoso, deu um passo para trás e falou, Caio, para, tem coisa errada aqui. Quando o próprio amigo pede para parar, é porque viu perigo. A Larissa voltou do corredor lateral com o pai ao lado. Ela encarou os garotos, mas principalmente encarou o celular do Matheus. E ela perguntou num tom calmo demais, você ainda está gravando? O Matheus gaguejou. Tentou bloquear a tela com o corpo. E a Larissa continuou. Você sabe o que acontece quando um vídeo vira prova e prova vira sentença? Na hora, alguém na fila soltou um meu Deus. E eu vou te pedir uma coisa aqui, porque eu sei que isso divide opiniões. Você acha que humilhação em público deveria ter punição mais dura? Comenta sim ou não e me diz por quê. Eu leio mesmo. E as melhores respostas eu fixo. Aí veio o momento que me fez perceber que eu estava no meio de algo muito maior. A Larissa olhou para o pai e falou um nome.
Mas não foi Geraldo. Ela chamou ele de Afonso. Eu vi o velho fechar os olhos na hora, como se aquele nome doesse. E aí eu entendi. Geraldo era uma máscara. E eu vou te contar o que eu senti. Aquela história saiu do chão da realidade e entrou numa área perigosa, onde nomes mudam porque alguém quer apagar pessoas. A Larissa respirou fundo, virou para o homem do rádio, aquele que eu tinha visto antes, e disse: "Você vai me acompanhar." O homem fingiu que não ouviu. E foi aí que eu vi a delegada colocar a mão na cintura, não para ameaçar, mas como quem diz, acabou a encenação. O evento começou a desandar. Um funcionário tentou reabrir a entrada correndo, mas a Larissa mandou segurar. Gente começou a gritar: "Quero meu lugar! Que palhaçada é essa? Eu vim de longe!" E eu entendo, ninguém gosta de confusão. Só que, no meio da confusão, alguém deixou escapar uma frase que me marcou. Eles estão tentando esconder de novo. De novo. Quando alguém fala de novo, significa que aquilo já tinha acontecido antes. E aí uma mulher do outro lado do corredor começou a chorar, dizendo que não queria problemas. E eu pensei, ok, tem gente com medo aqui. Medo real. Medo de alguém que manda. A Larissa chamou 2 agentes. E o velho, o Afonso, sentou numa cadeira, como se o corpo dele finalmente tivesse entendido o peso do que estava acontecendo. E aí, sem dizer tudo, a delegada soltou uma frase que foi como uma pedra batendo no vidro. Esse homem já salvou muita gente e quase morreu por isso. A fila inteira ficou muda. E eu vi o Caio engolindo seco, porque agora não era um velho qualquer. Era alguém com passado. E eu vou te pedir uma coisa aqui, porque eu quero medir a tua intuição. Você acha que esse velho era o quê? Ex-policial? Denunciante? Alguém protegido? Um herói desconhecido? Agora eu vou te levar para o ponto que amarra tudo. A Larissa finalmente decidiu falar, mas não para a fila inteira. Ela falou para mim e para 2 pessoas que ela confiava, porque ela reconheceu meu trabalho do canal e queria que isso não fosse enterrado. E o que ela me disse foi o tipo de coisa que muda a forma como você enxerga um simples voluntário. O Afonso não era só um senhor ajudando em evento. Anos atrás, ele tinha sido uma peça-chave numa denúncia enorme envolvendo desvio de doações e um esquema que se escondia atrás de ações sociais. Ele viu nomes, viu números, viu rotas, viu gente grande. E quando ele decidiu abrir a boca, tentaram apagar ele do mapa. Ele sumiu, mudou de nome, mudou de vida, virou Geraldo. E sabe por que ele estava naquele evento? Porque ele reconheceu o padrão. Ele viu o mesmo tipo de movimentação, as mesmas caras, o mesmo clima de não pergunta. E ele foi lá, sozinho, como voluntário, porque era o único jeito de ficar perto sem chamar atenção. Só que o grupo de garotos querendo viral fez exatamente o que o esquema não queria. Jogou luz em cima dele. O uísque não foi só humilhação. Foi um sinal. Porque quando a Larissa viu o envelope, ela entendeu que o pai tinha voltado a se arriscar. E que alguém já tinha percebido. A coisa terrível não era sangue. Não era cena de filme. Era pior. Era perceber que mesmo escondido, mesmo velho, mesmo tentando viver quieto, ele ainda estava na mira de gente que não gosta de testemunhas. E aí você entende por que os jovens ficaram imóveis quando descobriram quem era a filha dele. Não era medo de prisão, era medo de terem mexido com uma história que não era deles. Uma história que tinha gente poderosa, gente perigosa, gente que some com provas e gente que sorri enquanto destrói reputações. E o final mais louco? A Larissa não prendeu os garotos ali. Ela fez algo muito mais inteligente. Ela mandou recolher o vídeo, mandou identificar quem estava no evento e transformou aquela humilhação numa investigação. Ou seja, aquilo que era para ser conteúdo de zoeira virou o começo do fim de um esquema que existia por baixo da cidade. E o Caio? O Caio tentou fugir quando percebeu que tinha coisa grande. Mas o próprio Gustavo, o amigo que estava nervoso, foi quem apontou para onde ele foi.
porque tem uma hora que até quem erra se assusta com o tamanho do erro. E o Afonso, o pai, o velho Geraldo, ele só olhou para a filha e disse uma frase que eu nunca mais esqueci. Eu aguentei a humilhação, para ninguém perceber que eu ainda estava lutando. Eu fiquei em silêncio. E é por isso que eu fiz questão de contar isso aqui, olhando diretamente para você que está me ouvindo agora. Porque a vida real é assim. Às vezes o fraco que todo mundo pisa é o único que está segurando uma verdade perigosa sozinho. Agora eu vou te pedir tudo, do jeito mais direto possível, porque isso ajuda esse tipo de história a chegar em mais gente. Se inscreve no canal agora. Deixa o like para esse vídeo alcançar mais pessoas. Compartilha com um amigo ou familiar, principalmente com alguém que acha que humilhar os outros não dá em nada. Comenta aqui embaixo qual foi a parte que mais te chocou: o uísque, a delegada aparecendo, o nome falso ou o motivo real do evento. E se você ficou até aqui, eu vou te dar um presente. Tem uma história aparecendo na tela agora. É só clicar para assistir, porque ela começa com uma pessoa sendo ignorada e termina com uma revelação ainda mais absurda do que essa. Vai lá. Eu te espero no próximo vídeo.